Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Olá para todos, boa noite. Boa noite, Adriana. É um prazer recebê-la aqui para mais um ciclo de palestra da nossa pós-graduação, em especial do nosso curso Psicopedagogia Clínica Institucional, do qual eu sou coordenadora. E fizemos um convite aqui especial para a Adriana, que tem aí uma vasta formação e uma vasta experiência. Vamos falar um pouquinho, né? Só um pouquinho de algumas das principais formações dela, né? Porque é bastante ampla. E é com essa amplitude de visão e de perspectiva que nós queremos contar aqui hoje com você. Então, a Adriana, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo, graduação em Pedagogia pela Universidade de São Carlos, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. E entre as tantas temáticas, né, que a gente até se farta em olhar quantas temáticas ela trabalha, nós temos aí a que fala mais de perto para nós, que é a psicologia social e a psicanálise. Mas, além disso, não é, ela faz inserções em outros espaços, o que é muito interessante também, né, para que a gente tenha nessa visão aí tão, uma perspectiva tão favorável, né, de outros espaços que são tão importantes para a formação. E aí eu trago aqui que ela é sócio-diretora e fundadora do Espaço Terapêutico e Cultural Equilíbrio em Essência, que ela vai contar um pouquinho, certamente, para nós do que se trata, e com certeza tem muita relação com as nossas questões aqui da psicopedagogia, não é? E, além disso, ela tem aí uma questão bastante específica como fomentadora de projetos sociais e culturais, não é? Dentro das questões étnicas e também a yoga. Então, vejam, gente, quanta vastidão aí e amplitude de conhecimento. E eu acho que é isso que é importante na atualidade, né? Nós sempre pensamos numa questão muito focada, numa especialização muito específica e num olhar muito específico de uma área só, e nós percebemos que hoje, no mundo, nós precisamos de uma amplitude maior, porque o mundo é muito amplo e o ser humano ele não é uno, né, num sentido de que uma única perspectiva possa auxiliar a essa convivência mais harmônica consigo, com o outro, e que ele possa realmente atuar de uma forma mais potencializada. Então, eu acho que o exemplo seu aqui, Adriana, é realmente bastante significativo para a gente compreender, né, que é claro que a gente tem que fazer especializações dentro da nossa área e aprofundar conhecimentos dentro da nossa área, mas sair, né, deste mundo, né, específico, vou dizer assim, nos traz muitos ganhos, não é isso? Eu acho que você pode contar um pouquinho disso para nós, antes até de você começar aí o nosso tema principal, que é a análise do discurso nas relações de ensino e aprendizagem. Mas, prazer estar aqui com você. Boa noite, Vera, boa noite a todos. É um prazer enorme, agradeço a sua apresentação tão generosa. E eu acredito muito nisso mesmo, eu acredito que a formação, embora a gente tenha uma tendência, né, moderna, né, assim, moderna e contemporânea, da gente ter uma especialização cada vez maior,
a nossa interação com o mundo, ela não é especializada. A nossa interação com o mundo, ela é realizada a partir de várias abordagens e de vários aspectos. E quando a gente olha para a formação do indivíduo, para a formação do sujeito, a gente percebe que o sujeito, ele só se forma na interação com outros sujeitos que trazem histórias diferentes e perspectivas diferentes. E é nesse sentido que a gente se modifica, ao mesmo tempo que a gente modifica a sociedade do qual a gente faz parte. Então, quando a gente fala sobre discurso, o discurso é sempre um discurso amplo, ele é sempre um discurso social, ainda que seja um discurso elaborado dentro da nossa singularidade. Então, quando a gente pensa numa pós-graduação, quando a gente pensa particularmente na área da psicopedagogia, é muito importante pensar sobre essa diversidade que existe dentro de cada um de nós. Por mais que nós tenhamos uma tendência a nos especializar, o que é muito importante do ponto de vista profissional, é muito importante também que a gente se permita observar com carinho as nossas várias facetas. Então, quando eu falo assim, né, às vezes é meio assustador falar, nossa, mas você fez biomedicina, você fez pedagogia, você fez sociologia, mas essas coisas estão absolutamente integradas, elas não são separadas. Quando a gente pensa na psicopedagogia e a gente pensa nos processos de aprendizagem, a gente tem um corpo também que aprende, né? Não é só o intelecto. A gente tem todos os aspectos da neurociência que informam e conversam sobre o processo de aprendizagem. Quando a gente pensa sobre... eu fiz o mestrado, doutorado em sociologia, eu trabalhei sobre educação e particularmente leitura. Todas as leituras que fazemos na nossa vida informam o nosso discurso e informam a nossa maneira de ser e os nossos processos de aprendizagem também. Então, é nessa perspectiva que eu vejo que é interessante, embora nós venhamos do mundo que pede especializações, a nossa subjetividade, ela não é especializada, a nossa subjetividade, ela é múltipla. Ela é feita de todas as experiências que nós tivemos na nossa vida, porque é isso que nos permite nos constituirmos como sujeitos únicos, como sujeitos que têm a sua singularidade e que permite que a gente interaja a partir de um lugar muito específico, que é a partir desse lugar que repousa o nosso olhar para o mundo. É muito importante, realmente. É importante que a gente traga isso também, porque nós vemos que, por muito tempo, a academia, ela supervalorizou essa questão da superespecialização. E hoje a gente acaba percebendo que é um ganho a diversidade, não é? E que os nossos alunos, e não só alunos, outras pessoas que estejam assistindo, né, se deliciem aí com a temática que a Adriana trouxe. Fica à vontade, Adriana, para começar aí sua apresentação e a gente volta a dialogar logo mais. Perfeito. Obrigada, Vera. O nosso tema hoje é sobre a análise do discurso, trazendo as relações de ensino e de aprendizagem. E eu quero trazer, assim, um passo atrás, digamos assim, da análise do discurso. A análise do discurso em si, ela é um tema complexo do ponto de vista conceitual. Mas para você entender o discurso, você precisa entender o sujeito. Então, a minha proposta era começarmos a falar sobre o sujeito. Aí, eu preciso perguntar se vocês veem a apresentação, se mudou o slide, tá tudo certo? Para mim tá tudo ok. Tá aparecendo 1.1, o sujeito, características e formação? Sim. Perfeito. É que, né, só para eu ter certeza que nós estamos no lugar certo. Então, acho que um primeiro ponto importante para a gente entender o que é discurso é entender de onde vem o discurso, quem profere esse discurso. E para falar sobre isso, eu acho que a gente tem que diferenciar, e aí é uma diferenciação conceitual mesmo entre o indivíduo e o sujeito. O indivíduo tem algumas coisas mais teóricas aqui, mas eu vou trazer isso de uma maneira suave, não se assustem, por favor. O indivíduo, ele vem do latim indivíduos. Então, é um substantivo masculino, ele se refere ao ser humano. Então, é um ser único de uma espécie, é aquilo que é indivisível, uno,
referindo-se a um ser biológico cuja existência depende da sua integridade. Quando eu falo de indivíduo, eu faço uma análise que ela é muito mais favorável para a gente falar de termos estatísticos do que para a gente falar sobre termos de subjetividade e de sujeito e de discurso. Então, quando nós vamos avaliar as pessoas, quando nós vamos pensar sobre o aluno, quando a gente vai pensar sobre processos de aprendizagem, é interessante a gente pensar no conceito de sujeito. Mas o sujeito, quando a gente pensa na origem da palavra, né, que vem do latim subjectus, que é aquele que é colocado de baixo, em posição inferior, ele também designava o escravo, o submisso, o vassalo, o subjugado. O que a gente pode dizer? O indivíduo, ele corresponde a uma característica biológica de um ser que integralmente faz parte de um contexto maior. E esse sujeito é o sujeito que está abaixo ou dentro desse contexto maior. Então, se a gente pensar numa somatória, contexto histórico, mais os desejos que aquele indivíduo tem, mais o contexto social, o que a gente tem é o sujeito. É o sujeito com o qual a gente trabalha, é o sujeito com o qual a gente lida, e é o sujeito que passa pelas situações sociais de aprendizagem e de fala que nos dizem respeito enquanto profissionais. Tem uma frase do Charlot que eu acho muito bonita. O sujeito é, ao mesmo tempo, singular e social. Ele tem uma posição social que corresponde ao grupo social do qual ele pertence. E, ao longo da vida, produz sentido sobre si e sobre o mundo, construindo sua singularidade. E eu acho que vale a pena parar sobre essa frase para a gente pensar sobre o que é esse sujeito. Ele é singular, porque ele não deixou de ser um indivíduo, mas ele é social. A gente não pode olhar para o sujeito sem entender quais são as condições sociais nas quais ele faz parte, quais são os sentidos que ele está dando para a subjetividade dele. Então, ao longo da vida, esse sujeito ele vai se modificando, porque nós nos modificamos ao longo da vida. A nossa singularidade, o nosso olhar, o nosso jeito de olhar para o mundo, o nosso jeito de interagir no mundo, depende dessa combinação. Contexto histórico, os desejos que nós temos, aquilo que a gente manifesta como mais pessoal, e o contexto social também. Com isso, nós podemos dizer que são as experiências únicas que cada indivíduo tem, que elas vão ser significadas e ressignificadas no relacionamento com outros seres. É na medida que a gente interage, que nós falamos, que nós tratamos nesse contexto social, que a gente efetivamente constitui esse sujeito próprio. Então, embora cada sujeito tenha uma consciência que é sua, que é individual, que é aquilo que cada um pensa, cada um elabora e significa no seu interior, essa consciência ela faz sentido quando é colocada em relação a outros seres, objetos, situações. Então, a nossa existência ela não é isolada. A nossa existência ela é ressignificada, ela tem sentido a partir do relacionamento com os demais. Se eu vivesse o tempo todo dentro de uma caverna, eu poderia ter a minha individualidade, mas a minha subjetividade não seria construída nesse contexto mais amplo. Então, para entender o sujeito, eu preciso entender o universo do qual ele faz parte. Podemos falar, então, que a individualidade, que diz respeito às características naturais do indivíduo, ela é a base do desenvolvimento do que é singular, é a base para a formação do sujeito. Então, eu gosto dessa imagem, né, que a gente tem um indivíduo que está cercado por outros indivíduos, mas percebam que nessa imagem, esse indivíduo, ele é iluminado. Essa luz desse indivíduo, ela ilumina os demais. A sombra dos demais e a luz dos demais também interferem nesse indivíduo. E é nessa conjuntura que se forma o sujeito. Esse é o sujeito que fala. E ele traz, de novo, a sua singularidade junto com o contexto social. E é isso que faz diferente. A gente pode falar que a nossa vida é uma vida em contexto. Então, nós vivemos e encontramos diferentes pessoas e diferentes situações. Nós temos um desenvolvimento intelectual ao longo da vida que se dá a partir do relacionamento com outras pessoas e com instituições. Por exemplo, o desenvolvimento que se dá no processo de escolarização. Posteriormente, o desenvolvimento que se dá no universo profissional.
dentro desses contextos que compõem a sociedade, as nossas experiências, nós vamos adquirindo novas formas de expressão. Porque por mais que nós estejamos falando da escola, por mais que nós estejamos falando do universo profissional, nós nos expressamos corporalmente e até artisticamente dentro de cada um desses cenários e desses elementos. Então, é muito interessante isso, porque a gente não pode pensar, vamos falar da escola, que é o que diz mais respeito à psicopedagogia. Por mais que a escola tenha até muitas vezes um certo enquadramento do corpo, um certo enquadramento das atitudes, a gente só lida a partir da nossa maneira de se expressar. Cada um tem um corpo que expressa a sua singularidade, e a gente se coloca nesse universo de uma maneira especial. Conforme nós vamos tendo mais elementos de experiências, mais o nosso corpo sabe falar, mais o nosso corpo se expressa, mais a gente se expressa artisticamente. Aqui o artisticamente não é aquele artista da arte pura, mas da arte do dia a dia. A gente acrescenta elementos à nossa história pessoal. E a maneira que a gente acrescenta esses elementos, a gente se insere no mundo de uma maneira própria. E é onde a gente cria a subjetividade. Não dá para falar de discurso sem falar de subjetividade, porque o discurso ele é criado na subjetividade de cada um. Mas eu estou falando de subjetividade e não falei do que é exatamente subjetividade. Eu vou usar o conceito que está presente em Japiaçu e Marcondes para a gente ter a conceituação. E aí acho que a gente consegue entender melhor o que é esse subjetivo. A subjetividade é uma característica do sujeito, aquilo que é pessoal, individual, e que, no limite, é inacessível e incomunicável a outros. Diz respeito à vida interior, à sua forma de perceber e entender a sua inserção e suas interações no mundo. Essa frase eu acho muito bonita dos autores, e ela representa de uma maneira, digamos, mais clássica o que nós estávamos falando. O indivíduo presente, né, dentro desse universo social, mas esse indivíduo que tem desejos, interagem com os outros, e nessa interação ele se cria, se apresenta, se entende. No limite, só o indivíduo, só o sujeito é capaz de dominar completamente essa sua inserção e essa sua fala no social. E a gente tem uma tirinha da Mafalda, que a mãe pergunta, como foi a escola, né? Hoje na escola, Mafalda? Ela fala, bem, aprendemos um monte de coisa, e ela vai passando e vai vendo lá um aspirador de pó, equipamento de limpeza, tábua de passar roupa, e você, mamãe? Como foi aqui nesse seu antro de rotina? E aí a carinha da mãe da Mafalda, né, assim, impactada, do tipo, né, meu antro de rotina. Eu acho que essa tirinha, ela fala sobre o que é essa subjetividade. Falamos de uma mãe e uma filha que convivem no mesmo espaço, partilham de muitas experiências, mas olham para a sua realidade a partir do seu ponto de vista, que é constituído a partir das suas experiências, que são únicas, embora elas partilhem desse espaço de convivência. A Mafalda, quando ela fala do antro de rotina, o que ela está dizendo? Ela está dizendo de uma experiência que talvez não seja compartilhada pela mãe. Talvez a mãe ela não tenha esse mesmo olhar para esse tal antro de rotina. Então, é nessa individualidade, nas experiências de cada uma, que se constrói o subjetivo. E é nesse subjetivo que cada um vai ter uma fala diferente. É claro que Mafalda e sua mãe partilham de um mesmo universo de fala, partilham de um mesmo cenário de discurso. Mas mais do que partilhar desse cenário de discurso, elas apresentam olhares diferentes para as mesmas situações. Portanto, subjetividades. Tem uma imagem muito bacana aqui do lado, que se a gente for observando, a gente tem um pouco de tudo. A gente tem uma fumaça, a gente tem uma espécie de dromedário. E veio a dúvida agora qual é o que tem as duas corcovas, se é o dromedário ou se é o camelo. Tem um tio Sam comprido, você tem uma imagem com várias informações. Se a gente for pensar, a subjetividade no processo de constituição do sujeito permite que esse sujeito se aproprie das produções humanas, porque a produção humana é universal. Então, se cada um de nós olharmos para essa imagem, todos vão ter alguma percepção sobre ela, porque essa imagem é fruto das percepções humanas.
ela é fruto de coisas que fazem parte desse cotidiano. Mas a gente vai olhar para essa imagem a partir das nossas condições de vida. E essas condições de vida são particulares. Então, é na interação e na percepção que os indivíduos são únicos, singulares, mesmo compartilhando experiências comuns. Se a gente observa essa imagem, eu vou ter uma percepção. Então, eu vou olhar para ela e vou falar, bom, eu estou vendo aquilo, né, a fábrica, aquela fumaça lá no fundo, então eu acho que ela já faz uma referência a uma revolução industrial, a partir, né, que uma revolução industrial que vai mudando o olhar do mundo, então eu tenho esses animais que caminham, eu tenho uma imagem de Shiva em cima de um cofre, o que talvez possa estar revelando um domínio sobre o desejo, um domínio sobre alguma forma de expressão cultural. Cada um vai olhar para essa imagem e ver uma coisa diferente, embora todo mundo tenha referências mais ou menos semelhantes sobre essa informação. Então, gosto muito dessa imagem, mas poderia ser outra coisa. Se a gente falasse, por exemplo, é um peixe que a gente encontra morto no rio. Cada um que estiver em volta desse peixe vai ter uma visão. Eu que tenho uma formação bastante voltada para a área social, vou olhar e vou falar, acho que esse peixe é fruto, né, a morte do peixe é fruto das condições sociais. Qual é a população que está em volta? O que as pessoas estão fazendo? Como elas interagem? Um outro indivíduo vai chegar e vai falar, olha, eu acho que não, eu acho que assim, a gente tem que falar sobre poluição, quais são os produtos químicos que estão nesse rio. E alguém pode chegar e falar, esse peixe morreu de velhice, fez parte do ciclo de vida dele. Cada um traz uma experiência e cada um explora e expõe a sua subjetividade através do olhar que é apresentado. E eu acho que é isso que é tão rico. E é isso que se manifesta no discurso de cada um. Se nós pensarmos em irmãos, fica ainda mais claro pensar nessa subjetividade. A gente pode ter irmãos gêmeos, criados exatamente, ou o máximo possível da mesma maneira, com experiências muito semelhantes na sua experiência familiar, mas cada um tem a sua subjetividade, cada um terá o seu olhar, cada um terá a sua maneira de lidar com o mundo. E a partir daí, cada um terá o seu discurso e a sua forma de aprender, e a sua forma de lidar com os seus processos. O que é bonito quando a gente pensa, por exemplo, em irmãos? Imaginem duas irmãs, um exemplo bem bobo, mas eu acho que é significativo. Imaginem duas irmãs que, num certo momento da vida, vão para o baile de formatura. E as duas estão interessadas, as duas irmãs podem ser até gêmeas, eu acho que isso torna um exemplo mais interessante. E as duas vão para o baile de formatura, e nesse baile de formatura as duas estão interessadas no mesmo rapaz. Uma fica com o rapaz, a outra não. Isso marca o olhar de cada uma delas, marca seus vínculos, marca a sua forma de lidar com o mundo e suas experiências de uma maneira muito diferente. Então, é a mesma festa, é o mesmo lugar, é a mesma criação, mas subjetividades diferentes, porque as experiências elas não são idênticas. Então, se a gente for diferenciar individualidade de subjetividade, a individualidade pode ser vista como a herança biológica da pessoa, a base para o processo de subjetivação e construção do psiquismo, enquanto a subjetividade é o processo de apropriação da realidade. É o processo básico para a constituição e compreensão do psiquismo e da noção de sujeito. Falar sobre discurso depende de falar de subjetividade. Mas a subjetividade ela acontece num contexto de socialização, porque viver em sociedade significa aprender e compreender as estruturas sociais. O que é institucional, o que é formal, o que é informal, as características do ambiente, aquilo que vai dando sentido ao comportamento. O processo de aprendizagem se dá através da socialização. Então, se eu passo por esse processo de aprendizagem, também é um processo que, na sociedade, eu me torno sujeito. Então, se a gente pensar nas interações sociais, essa imagem, ela vai mostrando que o quê? A interação social, ela envolve a observação do outro, a relação com familiares, amigos, trabalho, envolve o desenvolvimento do afeto, dos cuidados, das aprendizagens, envolve a sua percepção sensorial, o seu toque, a sua visão, a sua audição. E é nesse conjunto de interações que aquele indivíduo se torna sujeito.
porque ele passa a entender e fazer parte da sociedade. Então, é um processo de aprendizagem social e cultural que é essencial para que o sujeito se torne membro da espécie humana, que a gente pode chamar de hominizar-se, né? Tornar-se esse humano, mas ele também é nesse processo que se singulariza. Então, é um sujeito, ele é singular, membro de uma comunidade, e nela ocupa um lugar, que é a parte de socialização. Então, trazendo o Charlot novamente, é através do aprender que o sujeito se constrói, se relaciona consigo próprio, com os outros à sua volta e com o mundo. É o discurso, que não é só o discurso verbal, é o discurso que se constrói nas relações, é o discurso que se constrói no corpo, que se constrói nas sensações, que envolve o aprender, que permite que a gente se insira no mundo. Gosto muito, né, assim, hoje eu trouxe o Charlot como uma referência principal, mas aprender para viver com os outros homens com quem o mundo é compartilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte desse mundo, e para participar da construção de um mundo que é pré-existente. Porque quando a gente entra na sociedade, quando a gente nasce numa família, a gente nasce num contexto que já existe, isso é muito explorado de uma maneira linda pelo Piaget. Aprender em uma história que, ao mesmo tempo, estou profundamente minha no que ela tem de única, mas que me escapa, porque, embora seja meu, também é da sociedade, também é daqueles que me cercam, de onde eu faço parte. Então, nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos que se constituem um sistema de sentido, onde os outros dizem quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros. Então, eu dependo dessa interação, eu dependo dessa troca de discurso para me colocar no mundo. Então, eu posso dizer que os relacionamentos, a fala, a escrita, os valores, a cultura e a reflexão se combinam para formar a nossa consciência. Falar sobre discurso e sobre subjetividade é falar sobre o processo de aprendizagem social, que é uma construção de si. É a construção da identidade do sujeito nas relações sociais. Outros sujeitos e subjetividades vão se cruzando. Então, a gente é produto e produtor da sociedade. Eu acho que, assim, se a gente trouxer a linguagem, a gente pode dizer que as necessidades físicas distanciam os indivíduos, mas são as necessidades morais e as paixões que estão na base do surgimento das línguas, porque levam à busca de soluções e transformam os homens na relação com o meio social e consigo. Essa frase é muito importante para a gente pensar no discurso, porque o que ele quer dizer, o Rousseau, quando ele fala que as necessidades físicas distanciam os indivíduos? Porque a necessidade física pode ser a fome. Coloca dois indivíduos, vamos falar de indivíduos, não de sujeitos. Dois indivíduos com fome na frente de um pedaço de carne, vai ter briga. Nesse sentido, cada um vai buscar o seu. Mas se eu trago a moral, se eu trago o desejo, se eu trago a fala e a interação, eu não estou mais falando de indivíduos, eu estou falando de sujeitos que vão buscar a sua solução social dos seus problemas. Então, falar sobre sujeitos com linguagem é também falar sobre relações que tanto passam pelo social, mas estão intimamente ligadas com a individualidade. Eu vou passar rapidinho que eu quero falar sobre uma questão do signo dentro do nosso tema aqui. Só voltando aqui, instrumentos e signos, não, a linguagem, a gente, né, passando de uma maneira rápida para a gente poder abordar sobre isso, ela fala sobre instrumentos e sobre signos. Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa. Nas interações sociais, nós usamos instrumentos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o celular que eu carrego, que eu uso o tempo todo, ele é um instrumento. Mas ele também é um signo, no sentido que ele vai significar uma coisa para um e outro. O instrumento, ele vai mediar essa relação entre um e outro. Então, o sujeito que sou eu, através dos instrumentos e dos signos, elaboro como uma palavra. E é isso que vai ser o objeto da minha relação com o outro. Para simplificar essa história que ficou muito complexa, vamos ver essa imagem que, a princípio, não parece fazer nenhum sentido. Mas veja esse macaquinho ali em cima. Imaginem que esse macaquinho ele está dentro de uma sala
e nessa sala também tem esse menininho que está ali embaixo. Os dois estão ali na sala, tem um pedaço de madeira, tem um cacho de bananas no alto. O macaquinho, se ele tem fome, ele vai pegar o pedaço de madeira, ele cutuca as bananas caem, ele come. Mas a criança, o sujeito, que é uma criança que ela já interagiu, que ela já falou com outros, que ela já trouxe experiências na sua formação, ela vai olhar para aquele pedaço de madeira e, eventualmente, ela não vai ver um pedaço de madeira, ela vê uma espada. E aquele cacho de bananas não é mais só um cacho de bananas. Ela pode ser a princesa que está em cima, no alto da torre, que ela vai salvar. A princesa aqui, no caso, né, no nosso desenho, a princesa um pouco mal educada, mas é só para representar que a dificuldade que nós temos quando a gente, né, traz essas características. Mas o que é bonito nesse processo? O macaco, ele vai usar o instrumento de forma instrumental. A criança, ela vai dar significado para aquela experiência. E ao dar significado para aquela experiência, ela modifica. E é isso que faz os sujeitos. Então, o discurso, ele está inserido nesse contexto, no contexto das significações que nós trazemos e que são essenciais para a gente pensar o que é aprendizagem. A aprendizagem, ela é significativa porque ela se dá através de um discurso que une a maneira que olhamos para o mundo. E é claro que daqui para frente a gente tem muita coisa para falar, muitos aspectos a abordar sobre discurso, sujeito. A gente pode trazer questões, por exemplo, para falar sobre o quanto a nossa inserção hoje na nossa sociedade midiática, essa inserção na sociedade midiática, ela traz outros significados. Eu gosto de brincar que quem é de uma certa geração, a pessoa que é de uma certa geração, ela sempre vai saber o que significa, talvez não seja essa a frase exata, mas Luke, eu sou seu pai. Isso se marca uma geração, duas pelo menos, significando também, mostrando quem é o pai, o que é o pai e qual é aquela relação. Você pode detestar Star Wars, mas aquilo faz parte dos seus significados. E, Adriana, a gente também já está aqui com o nosso tempo, tá adorando ouvir você, mas queria colocar aí algumas questões para a gente trazer um pouquinho desse momento atípico que a gente está vivenciando. Como que ele está impactando aí nessa análise do discurso, no próprio discurso, na própria aprendizagem? Como que você vê isso? Ou apenas houve aí uma modificação aí nestas relações e com certeza impactou, né? A gente tem um impacto grande. E tudo mais, não é? A gente tem um impacto grande. E esse impacto, ele varia um pouco com a idade das pessoas, né, em cada etapa da vida, cada fase do desenvolvimento, cada etapa de desenvolvimento de sujeitos teve um impacto diferente. Se a gente pensa que as crianças menores, em fase de alfabetização, elas vão criar a sua subjetividade no momento em que elas estariam em socialização, aquele momento do início da vida escolar, dentro de casa, e trazendo essa socialização e essa aprendizagem e apreensão do discurso através do meio virtual. Os meus pacientes adolescentes, eu acho que para eles, principalmente na fase dos 12 aos 14 anos, que é extremamente importante para você trabalhar os processos de identidade, é uma identidade que não foi feita durante esse 1 ano e meio, que 1 ano e meio para quem tem entre 12 e 13 anos é muito tempo. E esses adolescentes vão trazendo um discurso que ele está muito mais focado nessa experiência do individual do que do social. Hoje, na prática clínica, por exemplo, muito importante, eu vejo essa dificuldade de relação. As crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes nessa faixa dos 13 anos, com uma grande dificuldade em ressignificar suas experiências. Porque o processo fez com que eles voltassem agora para a volta. Essa semana está sendo caos. Só um parênteses, essa semana está sendo um caos com a volta às aulas, porque durante 1 ano e meio se criou, né, uma nova maneira de sobreviver nessa questão escolar, e de repente voltam àquele ambiente
com amigos que já não são mais amigos tão próximos, porque, assim, uma coisa era quando estava falando no virtual. Então, o discurso é muito mais do que a maneira de falar. Essa interação foi muito impactada nesse processo. E você acha que aí, assim, sendo bem drástica, né? Você bem drástica, mas assim, na sua opinião, esse nosso momento, esse contexto todo, ele mudou o rumo, assim, da história da humanidade, ou foi só um período, uma passagem que, lógico, que teve modificações, com certeza teve todo impactos aí nas diferentes faixas etárias, mas se você acha que teve uma mudança de curso mesmo, ou foi algo que teve algumas mudanças que são significativas, lógico, mas não no tamanho aqui que eu estou colocando como uma mudança de rumo mesmo da humanidade. Eu vejo uma mudança de... É claro que, assim, uma mudança de rumo, ela não vai ser uma coisa que vem, a gente tem um corte e ela muda radicalmente daqui para frente, viramos homens de gelo, por exemplo. Mas é uma quebra que eu vejo que vai precisar de bastante ressignificação. Do ponto de vista educacional, os últimos relatórios da Unesco, eles falam, por exemplo, matemática, 11 anos para se recuperar, se é possível recuperar nesses termos, o conteúdo e o processo de desenvolvimento que aconteceu ou que deixou de acontecer plenamente. Então, ou vai ser necessário repensar quais eram as bases sobre as quais olhávamos para a educação, ou vai ser necessário encarar o fato de que 1 ano e meio fez uma diferença brutal para esse grupo que estava se formando. E aí eu prefiro não falar de adultos, porque a gente entra num outro aspecto. Mas, assim, esse processo de subjetivação foi afetado. Então, assim, né, quando a gente vem lá a questão do macaquinho e da criança que vai pegar a sua espada, imagina que isso pode ter um contexto, uma maneira de olhar que muda, porque essas crianças não passaram, talvez, pelo mesmo processo de socialização que os outros passaram nas gerações anteriores. Então, eu vejo uma necessidade de olhar diferente. E aqui também nós temos uma pergunta, falando aí, como fazer, né, uma boa análise de uma criança que está voltando agora para a aula, que além da situação pandêmica, né, que nós vivenciamos, tem autismo. Como que você abordaria aí essa questão para as crianças, né, atípicas? Para as crianças atípicas, eu acho que é preciso ter um olhar ainda mais cuidadoso. Por quê? Tem alguns autores que dizem que o mundo, assim, né, não que eu concorde com a expressão, mas a ideia é o mundo se tornou mais autista nesse período. Porque os processos de fechamento em termos de individualidade e de um olhar mais interno, eles também se tornaram mais presentes. Aquela criança que tem a sua distinção, digamos assim, dentro do espectro autista, ela também passou por um processo de mais fechamento, passou também por um processo de não ter, digamos, ter tido os mesmos estímulos que ela teria tido anteriormente. Mas nesse caso, eu acho que tem é complexo falar assim, mas acho que tem quase um ganho. Porque como se desenvolveu, depende da situação da escola, depende da situação profissional, mas houve, de fato, desenvolvimento de estratégias de trabalho individual. Eu tenho visto ganhos em termos de estratégia no trabalho com crianças com espectro de transtorno autista. Porque você tem hoje novas possibilidades que também surgiram. Mas é preciso olhar com muito carinho para esse grupo em particular. Porque a gente não tem ainda como saber qual foi o impacto real. A gente vai saber daqui a alguns anos. E aí é um cuidado para se pensar. Eu até usei um termo aí, inclusive, para a gente até tornar mais clara essa questão. Por que o ser humano tem essa necessidade de fazer tais classificações? E ela é importante, de fato. A gente vem trazendo um discurso, inclusive eu utilizei para a gente entrar nesse gancho aqui.
Por que será que a gente tem essa necessidade desta classificação, de nomear e diferenciar, até pelo discurso, pela palavra, pela classificação? A gente tem um aspecto que eu acho que envolve muito a questão acadêmica e a maneira como o acadêmico ele vai para o mundo. Os últimos anos construiu uma fortuna crítica que eu diria que estava baseada no indivíduo e não no sujeito. Então, as análises que foram feitas durante muitos anos, elas estão pautadas no indivíduo, e o indivíduo é classificável. Quando você olha para o sujeito, você precisa criar um outro referencial teórico, que é o grande esforço que tem sido visto nas ciências sociais, de uma maneira geral, dentro da pedagogia com muita força, e aí você vê a importância da psicopedagogia crescendo nesse cenário. Por quê? Isso é uma coisa muito legal para falar da psicopedagogia, até pelo fato da psicopedagogia trazer abordagens teóricas diversas na sua constituição, é o que permite olhar para o sujeito. Assim, né, não vamos classificar demais também, mas a própria pedagogia, nesse sentido que a gente está falando, lida muito mais com indivíduos do que com sujeitos. Então, essa classificação, ela dificulta o olhar. Agora, quando você olha para o sujeito, aí você vê, aqui onde eu teria uma dificuldade, eu posso estar vendo uma oportunidade surgindo. Então, a gente só vai saber efetivamente daqui a alguns anos pelo olhar retrospectivo. Mas se eu pudesse dizer qual é a nossa maneira de encarar, eu encararia com o cuidado de verificar, de olhar, de cuidar do sujeito com quem nós estamos lidando. Porque o sujeito é que traz as questões que realmente vão ser significativas. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando, mas eu ainda queria... Vamos. Tem mais uma questão aqui que eu preciso trazer. Essa fase interrompida socialmente pela pandemia é como se o indivíduo saltasse uma etapa e isso impactará na formação subjetiva? Então, eu não diria que ele saltou uma etapa. Essa etapa ela foi vivenciada de uma maneira diferente da qual estamos acostumados, da qual nós tínhamos como um parâmetro. Por isso que é um problema. A gente pegar e pensar que aquilo foi só um salto e tentar recuperar tudo um ano e pouco depois, quando você pensa, vou usar o novo exemplo dos adolescentes lá com 12, 13 anos. Você pensar que esse período ele foi falho, digamos, no sentido de se pulou, você não percebe que houve uma aprendizagem nesse meio do caminho. O problema é que a gente vai olhar para essa aprendizagem e a gente não tem parâmetros. Nós não temos parâmetros de avaliação. A gente vai olhar para esse período a partir do tatear, porque a gente não tem, então a época foi assim, não foi. Antes era diferente, não é. A gente tem que olhar a partir do que foi aprendido e quais foram as ressignificações construídas nesse processo de aprendizagem, que é diverso daquilo que a gente esperava. Adriana, nosso papo aqui está maravilhoso, adorando, inclusive aí teríamos aí muitas coisas para emendar aí, vamos dizer assim, em relação ao que nós estamos falando, porque nós falamos de tantas coisas, né, e é isso mesmo que acontece. Mas eu queria que você fizesse as considerações finais, já agradecendo pela sua presença, já te convidando para que a gente possa contar com você em próximas, né, palestras para a gente, ou dar continuidade, ou trazer uma temática dessas que se colocaram aqui, com certeza, né, a gente tem muitas que ficaram aí transversais. E aí, eu gostaria que você desse aí suas considerações finais e agradeço. Desde já, né? Conto com a sua colaboração aí para a gente dar continuidade a alguns aspectos. Com certeza. Primeiro, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, peço desculpas por falar muito, eu falo demais. Não, eu gosto de trazer. A gente adoraria, é que o nosso tempo realmente é bem escasso. Mas acho que assim... porque foi assim uma pincelada, uma abertura desse assunto, né? Porque a análise do discurso ela envolve aspectos teóricos que eu não falei. Vamos abordar como se começa a trabalhar com a análise do discurso, que é entender essa questão da subjetividade, da alteridade e do sujeito.
quem hoje trabalha com educação, eu acho que precisa ter muita sensibilidade para pensar no sujeito. É assim, são sujeitos que vivenciaram de maneira muito particular esse período de pandemia, e esses sujeitos, eles vão dar respostas muito diferentes nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos. Então, assim, entender o que foi aprendido, o que foi ressignificado nesse período, acho que vai ser o grande diferencial que a gente pode trazer para a nossa prática. Lembrar que, assim, pensando particularmente nos jovens, foram jovens que foram super expostos ao TikTok, que identificaram nas redes sociais uma maneira de se comunicar, e isso não pode ser deixado de lado, porque senão a gente não vai compreender essa subjetividade que se construiu e se ressignificou a partir desse período. Eu vejo também, assim, contato com alguns adolescentes, muitos, né, e eles trazem aí algumas palavras mesmo de um universo médico, e que não é só relacionado à Covid, é relacionado à questão da subjetividade, sim, de algumas peculiaridades dos sujeitos, então está bastante interessante, né, argumentar e falar sobre isso, e olhar para tudo isso, e receber esses jovens, e nós também tivemos impactos, né, bastante significativos, sim, mas temos que encerrar. Agradeço. Sim, agradeço. Foi um prazer enorme. Prazer. Muito obrigada pela sua presença. E obrigada também aos participantes, aqueles que colocaram suas questões e aqueles que não colocaram, que estão aí levando essas questões para trabalhar com tudo isso que a Adriana falou e que vocês vão buscar para além disso aqui. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas. Muito bom. Ótima experiência.